O bear market, mercado uso ou inverno cripto é o período mais difícil para um investidor em criptomoedas. Você quer saber quais foram as maiores lições que eu tirei no ciclo passado e que foram reforçados no momento atual? Então já deixe seu like para receber mais dicas e análises sobre o mundo cripto. Continue acompanhando este vídeo para saber como melhor realizar os seus aportes financeiros em criptomoedas. E vale lembrar que isso aqui não se trata de uma consulta. Na verdade, trata-se de um vídeo educativo, de uma interpretação pessoal minha sobre o mercado financeiro. Então vamos lá? A primeira grande lição aprendida é conhecer o ciclo de mercado é essencial para qualquer investidor que pense em aportar no ramo de criptomoedas. Para se realizar um aporte financeiro, o investidor necessariamente ele tem que conhecer em qual fase do ciclo de mercado ele está adentrando, para assim ele poder mensurar o nível de risco que ele está disposto a assumir. Por exemplo, um investidor, um trader, que pensa em estruturar a sua operação ao decorrer, deixá-la aberta ao decorrer de 2 semanas, colocando um alvo, uma entrada e um stop loss, ele, por exemplo, se ele entrar numa fase próxima ao topo histórico, no momento de euforia, as chances dele, caso fique estagnado com essa operação e caso não coloque de fato um limite de perda adequado, ele vai ficar preso em uma operação que pode se alastrar durante várias semanas, meses ou até anos, sem ficar no zero a zero, sem atingir o preço de entrada que ele entrou na operação. Então, você saber mensurar em qual fase do ciclo de mercado você está adentrando na operação é o primeiro passo para se tornar um investidor ou investidora de sucesso. E para exemplificar melhor essa questão da importância de se identificar a fase do ciclo de mercado que o ativo se encontra, eu gostaria de apresentar novamente essa planilha, que trata da psicologia de um ciclo de mercado. Você pode notar que o preço ele não é estático, ele não anda em linha reta. Ele, na verdade, anda em uma espécie de ondas, né, de ciclos, uma espécie de pêndulo. E essa movimentação em ondas da volatilidade de um preço, ele reflete muito bem o sentimento de mercado. Você pode notar por essa linha verde mais escura que aqui nos encontramos próximo a um topo histórico e ainda assim o sentimento do mercado é de euforia, é de extrema positividade. Enquanto que, ocorrendo essa fase de distribuição, ou seja, a fase de lucros de quem entrou mais cedo no mercado, você pode notar que, próximo ao fundo histórico, nos encontramos nessa fase de pânico ou de angústia. Vamos imaginar que nos encontramos em meados de 2017. E aqui você pode notar a movimentação do preço do Bitcoin e representada por qual fase e sentimento do mercado ela está referenciada. Aqui é uma pernada de alta, você pode ver o período de descrença, esperança, otimismo, crença e finalmente euforia. Assim como a fase de distribuição, o início da queda. Você pode notar a fase de complacência, ansiedade, negação, pânico e finalmente a capitulação. Você percebe que estruturar uma operação, um trade, numa fase de descrença ou de esperança, o início de uma guinada de alta, o início de uma grande tendência de alta, é muito menos arriscado do que você fazer uma operação na fase de euforia, buscando um pequeno lucro durante os próximos dias ou semanas. E isso eu digo por experiência própria, né? Eu, próximo numa fase dessa de euforia, fiz a entrada do Bitcoin em determinado preço e, com bastante confiança na época, por ter acertado algumas operações anteriores, eu busquei fazer meu limite de perda, meu stop loss manualmente. E foi nesse momento que eu fiquei com a operação, segurando essa operação, estagnado nessa operação durante muitos meses, até que finalmente o preço do Bitcoin voltasse a encontrar aquele preço de entrada e eu saísse no zero a zero. Você provavelmente, se está no mercado há alguns meses, ou conhece algum amigo, alguma amiga que atua na área, você provavelmente sabe de algum caso em que essa pessoa ficou estagnada, ficou presa nessa operação. E por que isso? Porque, assim como eu, provavelmente essa pessoa, seja você ou seja um amigo, uma amiga, não fez a análise adequada de qual fase do ciclo de mercado o investidor ou a investidora adentrou na operação.
Ok, agora que já sabemos da importância de se identificar a fase do ciclo de mercado, será que existe alguma ferramenta, algum site que possa auxiliar esse investidor que está querendo iniciar nessa área de criptomoedas? E a boa notícia é que sim, existe uma ferramenta inclusive gratuita, que pode ser acessada no site Look into Bitcoin, que é uma ferramenta que eu já comentei em vídeos anteriores, que se trata de um indicador on-chain de longuíssimo prazo, que é o Net Unrealized Profit Loss, abreviado NUPL. Ele nos auxilia a identificar em qual faixa de preço o Bitcoin está sendo negociado e dessa faixa de preço qual a correspondente fase do ciclo de mercado. Se trataria de uma fase de capitulação, uma fase de esperança, de medo, uma fase intermediária como otimismo e ansiedade. Então, esse indicador on-chain, Net Unrealized Profit Loss, é a solução, pelo menos à primeira vista, para nos auxiliar a identificar em qual fase o preço do Bitcoin se encontra no momento. E assim mensurarmos o nosso nível de risco e evitarmos de ficarmos presos em operações, assim como já aconteceu comigo e provavelmente já deve ter acontecido com algum amigo seu. Pausa rápida para lembrar vocês de deixar o like no vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta de receber dicas e análises sobre o mundo cripto e recomenda a você mais vídeos do canal. Então já deixe seu curtir. E agora, passando para a segunda grande lição aprendida nos últimos bear markets especulação é melhor do que alocações parciais, que é melhor do que você comprar e segurar por prazo indeterminado. No início, quando somos pouco afeitos a essa área de investimentos, ainda não dominamos alguns conceitos e estratégias básicos e dedicamos toda a nossa atenção e energia ao nosso trabalho, que é a nossa profissão, ao lazer e até à família, é comum a gente adotar estratégias de alocação um pouco mais simplificadas, assim como essas alocações parciais, que é você definir um dia da semana ou um dia do mês, para você pontualmente fazer essas alocações com um valor já definido, vamos supor, todo final de mês eu vou destinar R$ 1.000 para alocar em criptomoedas. E uma outra segunda estratégia básica, também simplificada, é você escolher um período do ano, geralmente assim que tem muitas notícias, que a mídia está abordando bastante essa questão de criptomoedas, e você decide que aquele é o melhor momento e você dá all-in. Você pega todas as suas economias e aloca naquele ativo, esperando revisitá-lo daqui a alguns anos, daqui a 3, 4, 5 ou mais anos. Então, tanto a estratégia do dollar cost average quanto do buy and hold, elas são limitadas se comparadas ao trade. E aqui eu não quero dizer ao day trade, que é aquela negociação diária que você abre uma operação pela manhã e busca fechá-lo à noite ou até no dia seguinte, para ir analisar os resultados advindos. E sim, eu quero dizer aquela operação em que você se aproveita da volatilidade desse mercado, que é um mercado extremamente volátil, como o das criptomoedas, para abrir uma operação hoje e fechá-la daqui a algumas semanas ou até meses. Então, essa minha percepção ela já vinha sendo intuitiva em 2018, 2019, quando finalmente em 2021 foi publicado 2 estudos que fizeram uma análise quantitativa das estratégias de investimento. Aqui você pode observar que a partir desse primeiro estudo, publicado no site da Bloomberg, que um analista quantitativo fez um backtest das estratégias de investimento do Bitcoin, analisando que, ao final ele conclui que se você tivesse investido e comprado Bitcoin em 2014 e revisitá-lo, e apenas revisitasse esse investimento em 2019, você obteria um retorno de 2.600%. Você multiplicaria o seu capital em 26 vezes. Entretanto, essa estratégia de 2.600%, que é o buy and hold, quando comparado a uma estratégia de trading, em que você se apoiaria na média móvel simples de 50 dias, que foi aquela que apresentou o melhor resultado entre aquelas do backtesting, aqui você pode analisar as médias de 50, de 40, de 30 e de 25 dias. A que apresentou o melhor resultado foi aquela de 25 dias e trouxe um retorno
se comparado àquele retorno de 2.600% do buy and hold, essa média de se utilizar a média móvel simples de 55 dias, quando virasse para cima, você fica comprado, e quando o preço do Bitcoin cruzasse abaixo dessa linha que definiria a média móvel de 55 dias, você vendesse. E assim você obteria um retorno de 8.000%. 8.000% na estratégia de trade, quando comparado ao buy and hold de 2.600%. E para ilustrar melhor essa estratégia, ela é simples de ser aplicada, aqui você entraria na sua plataforma de negociação preferida. Eu estou utilizando aqui o TradingView. Você entraria na faixa BTC-USD, o Bitcoin lastreado em dólar, e escolhido o indicador de média móvel, selecionaria o tempo gráfico de 55 dias. Aqui eu estou no tempo gráfico semanal, estou entrando no tempo gráfico diário. O Bitcoin se encontra nesse canal lateral, com a leve inclinação de alta. Então, do tempo gráfico diário, selecionaria configurações do indicador. O indicador está com base no tempo gráfico. Então, eu selecionaria 55 dias. Ela já está selecionada. Essa média móvel está representada por essa linha azul, que você pode ver eu passando o mouse por cima. E hoje se encontra na faixa de negociação de 21.616 dólares. Então, a média móvel simples de 55 dias está pautada em 21.616 dólares. E o Bitcoin, no momento atual, se encontra acima. Para fazer uma operação, assim como a gente comentou anteriormente, eu aguardaria um reteste dessa média móvel. Então, eu aguardaria um pivô de confirmação, um toque do preço do Bitcoin próximo a essa média móvel, esperaria o preço do Bitcoin cair um pouquinho mais para aí sim me posicionar comprado, me posicionar em long nessa operação. Então, o preço do Bitcoin se encontraria acima dessa faixa de negociação, acima dessa faixa da média móvel simples de 55 dias, e no momento futuro, quando o preço do Bitcoin viesse abaixo da média móvel simples de 55 dias, representado por essa linha azul, eu venderia os meus ativos. Então, ficaria nessa. Assim que o preço do Bitcoin cruzasse acima da média móvel, eu me manteria comprado, e quando cruzasse abaixo, eu me manteria vendido. E assim eu conseguiria uma rentabilidade maior do que o buy and hold, que é comprar, escolher uma época do ano para comprar, para dar all-in, e apenas rever esse meu investimento daqui a alguns anos. E também obteria um resultado melhor, uma rentabilidade melhor do que aquelas alocações parciais, que seja uma vez por semana ou uma vez por mês. E por fim, a terceira grande lição aprendida nos bear markets, e para finalizar essa nossa primeira parte do vídeo, para não ficar muito longo, é: instrumentos DeFi não valem a pena. Eu sei que esse é um assunto polêmico, eu sei que eu posso entrar em discussão com muitos amigos, mas essa é a minha opinião sincera. Por mais que seja uma proposta revolucionária, essa questão de finanças descentralizadas, um equivalente ao sistema tradicional bancário, minha opinião é de que atualmente, hoje, as propostas das finanças descentralizadas ainda não valem a pena. O mercado de criptomoedas ainda não é um mercado maduro o suficiente para conseguir uma estabilidade de valor monetário. O que eu quero dizer com isso? As propostas de finanças descentralizadas funcionam da seguinte maneira, ou pelo menos aquelas que são mais utilizadas. Você pega uma criptomoeda que você armazena, oferece ela como stake, como uma fonte de liquidez para o mercado, e aí você, em contrapartida, você ganha uma rentabilidade. O que eu quero dizer de forma simplificada é como se fosse uma espécie de poupança. Você pega o dinheiro que você estaria disponível em conta corrente, deixa no banco, deixa esse dinheiro parado, e por oferecer esse dinheiro ao banco, por oferecer liquidez para esse spread bancário, o banco lhe oferece um pequeno retorno financeiro, que são os juros, essa pequena rentabilidade da poupança. E as finanças descentralizadas, de forma equivalente, a proposta é bem semelhante. Você pega uma criptomoeda que você possui, vamos supor um Ethereum, uma Matic, oferece essa criptomoeda nessa piscina de liquidez junto com outros participantes, e ao decorrer do tempo, por paralisar, por estagnar essa criptomoeda, você recebe uma pequena rentabilidade que
nas ferramentas de DeFi mais confiáveis hoje do mercado, oferece de 15 a 20% de retorno ao ano. Agora, por que eu falo que essa ferramenta DeFi ela é muito arriscada, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando no mercado agora e não sabem mensurar os riscos de uma operação como essa? O mercado de cripto é um mercado bastante volátil. Por mais que essas ferramentas, as mais confiáveis, ofereçam rendimentos que superem a nossa poupança atual, rendimentos que chegam a 15 a 20% ao ano, ainda assim não vale a pena. Por que eu digo isso? Vamos aqui analisar as 100 maiores criptomoedas do mercado. E veja bem, aqui eu estou falando das 100 maiores criptomoedas do mercado, aquela com maior capitalização de mercado e, por consequência, deveriam apresentar uma menor volatilidade quando comparado àquelas small caps, as menores criptomoedas. Ainda assim, e aqui a gente está vendo as 100 maiores criptomoedas do mercado, se eu clicar na volatilidade de apenas 7 dias, e veja bem, na volatilidade de 7 dias, quando comparado a 365 dias, a um rendimento de 15 a 20%, se você deixar essa criptomoeda bloqueada num instrumento DeFi, numa plataforma DeFi tradicional, os mais confiáveis, como a Uniswap, a MakerDAO. Então, se eu clicar aqui em 7 dias, você pode ver que a criptomoeda Flow, por exemplo, apresentou uma valorização de 47%. E se eu clicar de novo, a gente pode observar que a criptomoeda Quantum apresentou uma desvalorização de 16% apenas nos últimos 7 dias. E qual o risco de uma operação como essa? Se, por exemplo, eu novamente clicar aqui nas 100 maiores criptomoedas do mercado e escolher uma daquelas do top 10, vamos supor a Solana, vamos imaginar esse cenário de que eu sou um investidor da Solana e não comprei nesse topo histórico. Na verdade, eu comprei próximo aqui ao final de outubro, na faixa dos seus $200 por unidade de Solana. E desses $200, vamos supor que eu tenha gastado $2.000, comprando então 10 unidades Solana. E como na época eu pensava assim ser um investidor de longo prazo, que aguentariam uma grande oscilação de mercado, pensaria em revisitar esse investimento no futuro, o que acontece? Compro essas 10 Solanas pelo valor de $200. Gasto $2.000 e aloco essas 10 Solanas numa ferramenta, numa plataforma DeFi como a Uniswap, uma MakerDAO, essas mais tradicionais, essas maiores que são mais confiáveis do mercado. Só que, veja bem, ao decorrer de final de outubro até hoje, ou desculpa, ao final de outubro do ano passado, até hoje, que é agosto de 2022, passados 10 meses desde então, vamos supor que eu tivesse uma rentabilidade de 15%. Isso aqui eu multiplicaria meus $2.000 vezes uma rentabilidade de 15%, esperando um retorno de $230. Só que o que acontece na prática? Na verdade, o que eu tenho são, em vez de 10 moedas, eu tenho 11 moedas e meia, o 5 quebrado, que na verdade hoje está sendo cotada essa Solana pelo preço de $40 por unidade. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é que em outubro do ano passado eu gastei $2.000 esperando a rentabilidade, uma valorização dessa minha alocação, e o que eu tenho hoje são $460. Uma desvalorização de 75% do meu capital. E mesmo com essa rentabilidade desse stake, dessa piscina de liquidez me oferecendo 15 a 20% ao ano, o que à primeira vista seria melhor do que eu colocar numa poupança, na verdade, no mundo das criptomoedas não vale muito a pena, porque o que você aumenta
a unidade monetária, é a quantidade dessa criptomoeda. Mas o valor dessa criptomoeda, quando cotada em dólar, ela apresenta grande volatilidade. E se você faz um aporte financeiro no momento ruim de mercado, em que o mercado está virando de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, o que você vai ver é, na verdade, uma grande desvalorização do seu capital, que seria muito melhor alocado se você fizesse uma estratégia de mais curto prazo, como aquele trade. Não o day trade, que você vai perder dinheiro, e nem na alavancagem, mas sim num position trade, que você aloca hoje e pensa em fechar essa operação daqui a algumas semanas ou meses. Então, esse é o grande risco de você utilizar uma ferramenta DeFi se você não souber bem o que você está fazendo. É você aumentar a quantidade de criptomoedas, entretanto, você ficar na mão uma criptomoeda que está próximo do seu valor de zero, valendo fumaça, valendo muito pouco. É isso, ficamos por aqui. Essa foi a primeira parte do vídeo das 7 grandes lições aprendidas no bear market. São lições valiosíssimas que me fez perder dinheiro, então eu estou passando aqui para vocês de forma gratuita, para a gente compartilhar esse conhecimento e evoluir junto. E se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.